Para a gente dar continuidade, eu falei para vocês de mentores, depois o Leandro Rago falou do Braga, né, do próprio Edu, que foi um mentores bem importante. E tudo que eu tenho falado aqui é minha humilde opinião. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, algo que vai mudar a vida de vocês, seria entender, aprender, estudar um pouco sobre inteligência emocional, que é o próximo tema. Eu acho que de tudo que eu posso ter contato, às vezes a gente está com um paciente ali, está com uma necrose, uma hemorragia. Se você não tiver, eu falo que é estômago para lidar com a situação, aí o negócio piora muito. O Mike está aí, sabe para onde que vai caminhar. E no relacionamento em casa, com os amigos, para ter sócio e um monte de outras situações. Quero convidar o professor Silvio de Freitas para falar sobre empatia e inteligência emocional. Boa palestra. Obrigado. Boa tarde. Muito bom estar aqui. Acabei de chegar de São Paulo na correria, deu para ver a penúltima palestra só, a última, né, e a penúltima, mas é um grande prazer. Obrigado, Picâncio, pelo convite. Mais uma vez, estamos juntos. Me desculpem a voz, eu estou tentando sair de um processo de faringite, laringite, sei lá o que eu estou aqui. Mas vamos lá. Vim de carro de São Paulo para poder estar aqui correndo um monte de contratempos lá, mas deu certo. Grande prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Bom, eu sou professor de harmonização facial, sou dentista. Sou professor de harmonização há 10 anos, mas eu não vim falar de harmonização. Eu não vim falar de nenhum assunto técnico de harmonização, de estética, de odontologia, de medicina, nada disso. Eu quero falar um pouquinho com vocês de desenvolvimento pessoal, né? Se a gente se propõe a ser bons profissionais de saúde, eu ganhei 5 minutos, né? Tô bem. Deixa assim, não muda não, deixa assim. Não, deixa assim, não muda não. A gente tem que fazer algumas perguntas para a gente mesmo, né? Onde você quer chegar? Essa é uma pergunta importante. O que você quer fazer da vida? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? O que você anseia? O que você espera? O que você espera para você como profissional? O que você espera para você como ser humano? Como você quer chegar? Você quer chegar onde você quer chegar? De que maneira? Você quer chegar onde você quer chegar bem? Você quer chegar onde você quer chegar inteiro, com propriedade, com relevância, com ética, com cuidado, né? Então, como você quer chegar lá? E quando você quer chegar lá? Com que velocidade você quer chegar nesse lugar que você determinou como um objetivo da tua vida, né? Quando que você espera atingir esse seu resultado? São questões muito importantes para a gente fazer como profissionais da saúde. Onde eu quero chegar, como eu quero chegar e quando eu quero chegar e atingir esse meu objetivo de vida como ser humano. Esse é um processo contínuo, né? Isso aqui é fundamental. Aprender, treinar, praticar é fundamental para você conseguir chegar em algum lugar, para você conseguir chegar lá aonde você quer chegar. Esse processo é contínuo. Só que esse processo, por mais rápido que você queira, ele tem que ser feito passo a passo. Ele tem que ser cumprido em etapas. Não dá para pular etapas. Porque o desenvolvimento pessoal, a aprendizagem, ela é feita através da prática. Não adianta a gente ler um livro de inteligência emocional, não adianta a gente ler um livro de comunicação não violenta, a gente ler qualquer livro, estudar qualquer assunto, ver qualquer palestra no YouTube e não praticar. E não trazer isso para a nossa vida, não exercitar esses ensinamentos. Fica tudo muito bonito, fica tudo muito legal na teoria, só que a gente não realiza, a gente não traz isso para a prática. Trazer isso para a prática e executar passo a passo é fundamental para a gente chegar lá onde a gente quer chegar. Então, em primeiro lugar, queria dar parabéns para vocês. Parabéns para o Picâncio pelo evento, para o Thales que está aqui, parabéns para o Rago que falou aqui agora há pouco. Parabéns para vocês. Então, dá um tapinha nas costas do seu colega que está do lado. Vai, dá parabéns para ele. Parabéns por vocês estarem aqui querendo aprender, querendo crescer, querendo
evoluir, querendo chegar em algum lugar. É lá que a gente quer chegar, em algum lugar. Então, para a gente ter essa evolução como pessoa e chegar em algum lugar, eu tenho que separar, eu tenho que entender que eu tenho 3 grandes inteligências, 3 grandes entidades. O meu saber. Vocês estão exercitando o saber e vocês estão aprimorando o saber hoje aqui o dia inteiro, com excelentes palestras de conteúdos técnicos, de harmonização facial e assim por diante. É o cognitivo, é a sabedoria. O outro é o sentir. Muitas vezes a gente deixa o nosso sentir de lado. E a gente dá muita importância para o cognitivo, a gente dá muita importância para o técnico. Vocês estão entendendo? Vocês estão se vendo nisso ou não? Quantos cursos vocês fazem de desenvolvimento pessoal? Quantos livros vocês leem de desenvolvimento pessoal? Ou palestras? Ou procuram fazer alguma coisa nesse sentido em comparação aos cursos técnicos e às palestras técnicas que vocês aprendem? A gente precisa entender que o sentir, essa entidade do sentir, ela é tão importante quanto a entidade do saber. Porque saber por saber, sem sentir, não nos torna humanos. O que nos torna humanos é ter a sabedoria, mas ter sentimento. E no meio da cabeça e do coração tem a mão. Ou seja, tem o fazer. O que eu estou fazendo? E a mão, ela está no meio desse cabo de guerra entre a cabeça e o coração, entre o cognitivo e a emoção, para exercitar um pouco de cada um dos dois com equilíbrio. A mão tem que fazer. A mão é a ação. A mão são os nossos passos, as nossas ações, as nossas escolhas que a gente faz no dia a dia. E eu não posso fazer ou escolher só pensando no saber. E eu também não posso fazer só pensando no sentir. Se eu fizer só pensando no sentir, eu me torno quase um tolo. Eu preciso da sabedoria. Então a mão é quem equilibra essas 2 entidades. É quem equilibra a mente e quem equilibra o coração. Daí entra uma ideia, um conceito, quase que uma entidade, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional, todos vocês já ouviram falar, já estudaram, já viram livros, palestras. Daniel Goleman fala isso há 20 anos, 25 anos, sobre inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional? Foi entendido, e nós entendemos hoje, que como seres humanos, não importa mais para a gente só o QI, ou o coeficiente de inteligência cognitivo, e sim o QE, o nosso coeficiente de inteligência emocional, que é aquele componente que nos torna humanos e é aquele componente que faz com que eu consiga arrazoar o meu fazer, levando em consideração a mente, levando em consideração o coração. Então, o sucesso hoje ele é a soma do QI com o QE. Não adianta você ter um QI altíssimo se você não conseguir equilibrar as suas emoções, saber se relacionar com as pessoas. Hoje em dia, esse componente do relacionamento ele acaba sendo mais importante, se você bobear, do que o conhecimento intelectual. Quantos profissionais de saúde que vocês conhecem que não são exímios tecnicamente, mas que sabem se relacionar muito bem e que sabem relacionar as emoções e se comunicar muito bem e despontam no mercado e têm sucesso? Sim ou não? E outros profissionais de saúde extremamente inteligentes, extremamente competentes, com um nível de QI altíssimo e uma capacidade técnica altíssima, falidos. É mentira? Porque não sabem controlar, lidar, relacionar isso com as suas emoções ou com o QE. Então, o coeficiente emocional, ou o QE, ele é
a sua resposta, a sua quantidade de inteligência emocional. Quando a gente fala em inteligência emocional, tem um componente que está virado para a gente, para nós. Então, eu preciso entender e gerenciar as minhas emoções. Esse é o componente voltado para a gente mesmo. Entender e gerenciar as minhas emoções. E eu tenho um componente que é voltado para o próximo, que é voltado para o outro, que é perceber as emoções e considerar as emoções do outro. Sempre que você quer se relacionar, e a gente se relaciona na vida, não. O tempo inteiro, né? Em vários tipos de relações. Profissionais, pessoais, familiares e assim por diante. A vida em sociedade é construída com relacionamentos. E sempre que eu quero me relacionar com alguém, eu preciso entender e gerenciar as minhas emoções e entender e perceber e considerar as emoções dos outros perante a mim. Essa mistura é o que faz da inteligência emocional ser um componente, ser um estudo fantástico, e é um desafio falar disso em 35 minutos, né? Uma correria que, vamos lá, o tempo está correndo, falta 25, mas isso aqui é muito importante, nunca parar. Nunca parar de se desenvolver, nunca parar de ler, nunca parar de estudar e nunca parar de praticar. Isso requer disciplina. E disciplina é muito difícil, né? Disciplina para ir na academia todo dia, disciplina para comer bem, disciplina para dormir no horário certo, disciplina para tomar água. Quantos pacientes de vocês querem ter uma pele bonita e não tomam água? Adianta? Adianta, mas podia ser melhor. Uma questão de sono e disciplina, né? Então, a disciplina para não parar, a disciplina para crescer e evoluir sempre, ela é importante. Então, vamos lá. Uma das leituras da obra do Goleman, que é a inteligência emocional, ela trata a inteligência emocional nesses aspectos. Então, a gente vai falar de autoconhecimento, autorregulação, motivação, empatia, comunicação verdadeira ou comunicação não violenta e a nossa habilidade social. Vamos lá. Autoconhecimento é importante? Você sabe quem você é? Tem certeza? Você entende as suas emoções? Tem certeza? Você já fez a experiência de tentar identificar uma emoção na hora que você está sentindo e dar um nome para ela? O que eu estou sentindo agora é felicidade de estar aqui. O que eu estou sentindo agora é emoção de estar aqui. Ou o que eu estou sentindo em outro momento é raiva. O que eu estou sentindo em outro momento é ansiedade. Nominar as suas emoções. Trazer isso para a consciência. Porque às vezes você sente a emoção e você não sabe que emoção é essa. Você não traz isso para a mente, você não traz isso para o cognitivo. Ela fica só no coração. E se ela fica só no coração, você fica só sentindo. E você vai continuar a vida inteira só sentindo. Você não traz isso para a razão. Você não traz isso para o conhecimento. Então, entender as suas emoções. Isso é muito importante. Um exercício muito legal é isso. Espera, o que eu estou sentindo agora? Qual o nome dessa emoção que eu estou sentindo agora? O que ela traz de bom? O que ela traz de ruim para mim? Será que é uma emoção que eu quero para mim? Essa emoção que eu estou sentindo agora me faz bem. Aonde eu vou chegar com essa emoção? Nós temos que ser senhores das nossas emoções. Não ser escravos delas. Então, saber das suas limitações sem sentir culpa. Eu não manjo nada de pele na harmonização. Quem manja é a Inês. Lá de Salvador, a Inês Nunes, que é a professora da nossa equipe. Eu não manjo nada. Se algum aluno me perguntar a respeito de peeling, eu falo, pera um pouquinho, fala com a Inês. Eu não sei nada disso. E fiz opção por não saber.
Porque eu acho que se eu quiser estudar isso, eu vou ter que estudar muito isso para ficar foda nisso. Eu não quero saber disso. Eu quero fazer as outras coisas que eu gosto mais de fazer. Então eu não tenho que ter vergonha de saber e de falar das minhas limitações. Isso eu não sei. E não tem problema. Isso é comum no meio da harmonização? Quem que tem a coragem de virar e falar, eu não sei isso? Qual o problema de não saber? Você não precisa saber tudo. Essa área é pequena, tem pouco assunto. Você tem certeza que você vai conseguir saber tudo sobre todos os assuntos de harmonização? Claro que não. Você sabendo aquilo que você não sabe, você entendendo aquilo que você não sabe, você cria espaço para, com tranquilidade, ter autoconfiança, para fazer uma autocrítica sua, né? Daqueles aspectos que você tem a evoluir ou não, e para ter o suprassumo do autoconhecimento, que é rir de si mesmo. Puta, fiz uma cagada. Fiz. E daí? Quem não faz? Rir de si mesmo é o ápice do autoconhecimento. E o autoconhecimento é um dos fatores muito importantes dentro da inteligência emocional. Uma letra, franqueza, diferente de fraqueza. A gente quer franqueza. E ser franco em entender as suas limitações e dizer que você não sabe alguma coisa não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É um sinal de sabedoria. Certo? Depois do autoconhecimento, dava para ficar falando umas 3 horas só de cada um deles, né? Mas vamos lá. Depois do autoconhecimento, autorregulação. Regular as minhas emoções. Saber regular o que eu sinto, entender o que eu sinto, nominar o que eu sinto, entender como que isso bate dentro de mim e depois identificar a melhor forma de agir. Então, autoconhecimento para eu entender as minhas limitações e ser franco comigo mesmo e com a vida. Autorregulação para eu conseguir entender as minhas emoções. E esse é o suprassumo, né? É quase que um monge budista. A gente consegue fazer isso o tempo inteiro, gente? É claro que não. Isso é o ideal, né? A gente é humano. Então é óbvio que eu não vou conseguir fazer isso o tempo inteiro. Mas esse é o foco, esse é o objetivo. É conseguir identificar a minha emoção e falar, nossa, isso que minha mulher falou agora, nossa, ela está errada, mas ela tem as razões dela para falar isso para mim agora. Eu não vou brigar. Eu estou com uma raiva dentro de mim dela agora, mas se eu for vomitar para em cima dela, toda a raiva que eu estou com dela agora vai dar ruim. Então, qual é a minha melhor forma de agir? Trazer para a razão a emoção e escolher a melhor forma de agir. Isso é quase um monge, né? Mas quem consegue fazer isso leva as coisas com muito mais moderação. E às vezes a moderação é confundida com frieza. Porque aquela pessoa não se abala. Ela não se abala com uma felicidade, ela não se abala com uma tristeza, ela não se abala demais. Ela não deixa com que essas emoções a afetem demais. Isso é moderação. E é diferente de frieza. Moderação é muito bem-vinda. Depois do autoconhecimento e da autorregulação, a gente precisa ter motivação. Esse também é um componente fundamental da inteligência emocional. Motivação é criar respostas emocionais favoráveis, é me animar para fazer as coisas, é permitir uma crítica para evoluir. Como que vocês recebem crítica? É tranquilo receber crítica? Sim ou não? Quem gosta de receber crítica? Quem gosta de receber crítica? Levanta a mão. Crítica. O que é uma crítica positiva? Você acha que realmente quem está te criticando positivamente? Está te criticando. Crítica positiva
É quase que uma dourada pílula. É crítica. E você gosta de receber crítica? Por que não? Eu também não gosto. Mas o exercício é entender que a crítica faz você entender o que você fez de errado, entender as suas limitações e ir para frente. A crítica não vem de forma positiva, mas eu tenho que encará-la de forma positiva. É essa a brincadeira. E transformar essa crítica em motivação. Ou seja, tô errando, fiz errado, fiz merda. O que eu vou fazer para fazer diferente? O que eu tenho que mudar para fazer diferente? Essa consciência de não sair rebatendo, de não sair retrucando, de não sair brigando, de tentar escutar a crítica, falar, putz, será que eu não estou errado mesmo? Será que eu não estou fazendo coisa errada mesmo? E transformar isso em motivação e ver o lado bom e ser otimista perante as falhas, isso é a motivação, que é um componente fundamental da inteligência emocional e que é diferente de inconsequência. Não é ser inconsequente. Vamos fazer qualquer coisa. Vamos. Não é isso. Não é inconsequência. É motivação. É entender as críticas, perceber as falhas com otimismo e ver o lado bom, ver a metade cheia do copo, não a metade vazia do copo. E transformar isso em motivação para encher a outra metade. Esse é o componente de motivação. E aí a gente chega na empatia, que é uma das partes que eu mais gosto dessa brincadeira toda. Empatia é uma capacidade que nós perdemos ao longo da vida. As crianças são seres extremamente empáticos. E a pena é que quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade de ser empático. O que é ser empático? Ser empático é eu me colocar no lugar do outro. É eu tentar experienciar e entender a emoção do outro. Mas é me colocar no outro sendo eu, não sendo ele. Não vou conseguir ser ele. A empatia é enxergar as outras pessoas, compreender que a visão de mundo que ele tem é diferente da visão de mundo que eu tenho. Então, ele não vai concordar comigo em tudo. E eu não vou concordar com ele em tudo. E está tudo bem. Só que eu também não posso querer que ele pense exatamente a mesma coisa que eu, porque a visão de mundo dele é dele. A lente que ele vê é dele. Como que eu quero que ele sinta, pensa e haja do mesmo jeito que eu? Impossível isso. Isso é ter empatia. Isso é entender. E essa terceira frase aí é a mais importante de todas. Sem julgar. Isso é fácil? A gente julga o tempo inteiro, né, gente? Tem uma pessoa conversando com você e falando com você, atualmente está a milhão, assim, ó, já construindo um monte de respostas, já querendo se defender, já querendo falar um monte de coisa, já querendo retrucar, já querendo discutir. Não se cabe, porque você não está dando tempo para escutar o outro. Você não está silenciando a sua mente. Ter empatia é tirar o foco de você e colocar o foco no outro. Entender a visão dele. Entender que a maneira dele de ver o mundo é diferente da sua maneira de ver o mundo. Sem julgar. Cara, como é difícil isso, né? Porque eu vejo as ações do outro pela minha lente, né? Pelo meu ponto de vista. E comunicar essa compreensão. Então, empatia é diferente de fragilidade. A gente quer empatia, a gente não quer demonstrar fragilidade, a gente não quer... E não é ser frágil, ser empático. Ser empático é entender o outro, e isso não é fragilidade. Empatia não é se colocar no lugar do outro sendo você. É se colocar no lugar do outro, ou tentar se colocar no lugar do outro sendo ele. Porque se colocar no lugar do outro sendo você, você vai continuar julgando com a sua lente, com a sua maneira de pensar, com a sua visão do mundo. Então,
Então, empatia é você se colocar no lugar do outro, tentando enxergar as coisas com a visão dele. A empatia, gente, é a chave para que a gente fique bem. Sem empatia não tem humanidade. E esses daqui são obstáculos para a empatia. Quando tem alguém conversando com você, e essa aqui é muito interessante, é muito engraçado. Quando tem alguém conversando com você e está contando alguma coisa, e está te dizendo alguma coisa que ele fez, ou que aconteceu, alguma emoção que ele está sentindo, muitas pessoas já começam a querer aconselhar. Não, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Isso não é empatia. Isso não é empatia. Você está já julgando e já dando opinião e já aconselhando. Silencia sua mente, tira o foco de você, põe o foco no outro. Ou então, encerra o assunto. Ah, tá, você está com problema? Ah, tá bom. Ah, legal. Não, tá. Então tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Você não deu atenção para o problema do outro. De que outro eu estou falando? Dela? Sua esposa, sua namorada? Sua esposa. Pode ser do seu colega de trabalho, pode ser do seu chefe ou do seu subordinado. Pode ser de quem? Seu pai. Seu filho. É esse o outro que eu estou falando. São essas relações. Então, aconselhar, encerrar o assunto, interrogar, não, por que você fez isso? Não, mas você acha que era a melhor maneira de você agir nessa situação? Por que você não fez daquele jeito? Não, mas por que sabe, você não está colocando foco em você, no outro, você está colocando foco em você. Isso daqui é péssimo, né? Competir pelo sofrimento. Quem que não tem uma tia que faz isso o tempo inteiro? Nossa, eu tô com uma dor aqui. A outra fala, nossa, mas a minha é pior. Nossa, mas o meu marido, não sei o quê. Nossa, o meu, você não sabe o que ele fez. É competição pelo sofrimento. E esses todos são obstáculos para você ser empático com as pessoas. Então não dá para você ficar competindo com os sentimentos. Corrigir. Não, você deveria fazer assim, você deveria fazer assado. E demonstrar pena. Ô, coitadinho. Tá tão dura a vida para você, né? Sofrendo tanto. Tenho pena de você. Pena não é empatia. Tá? Então, esses comportamentos são obstáculos para que você consiga desenvolver a sua empatia. E isso, gente, empatia, inteligência emocional, a gente nasce, está no DNA, ou a gente consegue evoluir? Ou a gente consegue treinar? Não adianta aprender e não treinar, né? Eu tenho que aprender e treinar. Então, se ficar alguma palavra, algum insight desses que eu estou falando aqui para vocês, dessa palestra de hoje, que ficar na cabecinha de vocês, eu já vou ficar extremamente feliz. Um deles, só um. Não precisa ficar a palestra inteira. Mas se um insight que você teve aqui nessa palestra hoje, que vai mudar, de alguma maneira, a tua maneira de agir com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, eu já vou ficar extremamente feliz e vai ter valido muito a pena vir para cá, para esse congresso. A comunicação verdadeira, que algumas pessoas chamam de comunicação não violenta, também é uma ferramenta muito importante, né? E a comunicação não violenta, a comunicação verdadeira, ela tem esses 5 passos. O primeiro é escutar, não ouvir. É diferente, né? Ouvir, você ouve com o seu sistema auditivo. Escutar é essa informação chegar no teu cérebro e você realmente entender aquilo que você ouviu. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. Quantas vezes você ouviu a sua mulher, mas não escutou? Quantas vezes você ouviu o seu marido e não escutou? Você tem certeza que você está escutando as pessoas ou você está só ouvindo? Está entrando por aqui, como diz, e saindo por ali. Né? Então, escutar as pessoas de maneira real é o primeiro passo para uma comunicação e para um relacionamento valioso. O que falta no mundo de hoje é a escuta. Sabe aquele velho ditado, que não é um ditado, é uma frasezinha, né, que é antiga pra caramba? 2 ouvidos e uma, né? E a gente não dá espaço para escutar. A gente quer o quê?
Falar. Falar. Quando tem alguma pessoa que tem algum problema, que está do seu nível de relacionamento, seja qualquer que seja esse relacionamento, e que vem conversar com você, muitas vezes essa pessoa, seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, seu empregado, seu chefe, o porteiro, seja quem for, muitas vezes, ele não quer que você fale nada. Ele só quer que você escute. Escuta. Tira o foco de você. Põe nele. E escuta. Não precisa fazer nada. Só escuta. Já experimentaram fazer isso? Quantas vezes você faz isso com as pessoas que você ama? Responde para mim. Quantas vezes você faz isso com as pessoas do seu relacionamento próximo, íntimo, pessoal? Então, escutar, colocar o foco no outro, não julgar, entender o que você sentiu perante isso que você escutou. E depois chegar para ele, se é um conflito, depois dessa escuta e depois de entender o que essa pessoa te falou, reagiu e trouxe de consequência dentro de você, falou, olha, eu preciso que você fale comigo de outra maneira, eu preciso disso, daquilo. Esses são os passos da comunicação não violenta. Escutar de verdade, colocar o foco no outro, não julgar, entender o seu sentimento perante aquilo que você acabou de escutar e pedir, meu amor, minha mulher, minha esposa, minha vida, eu preciso que você faça isso diferente comigo. Né? A esposa fez assim no queixinho do marido agora. Foi muito lindo isso. Ele deu uma cutucada nela. Nessa situação, amor da minha vida, eu preciso que você haja diferente. Só que a gente não pede. A gente se afasta. A gente briga. E às vezes o outro não sabe o que eu quero. Por que o outro não sabe o que você quer? Porque você não pediu. Pede, porra. Pede. Pede, picança. Pede. Pede. Por isso que a comunicação não violenta é fascinante. Tira o foco de mim, põe o foco nele. Escuta, sem julgar. Entende a emoção? Lembra do começo? O que isso bateu dentro de mim? Como isso bateu dentro de mim? Tá, isso bateu dentro de mim assim. O que eu preciso? Eu preciso disso. Olha, eu preciso disso. Pode ser? Se os dois fizerem isso, puta, que legal. É a ponte para um relacionamento melhor. Seja qual for o relacionamento, tá? Homem, mulher, filho, pai, irmão, irmã, patrão, empregado, seja qual for o relacionamento. E no final das contas, o último tópico aí da nossa inteligência emocional é a nossa habilidade social. Tudo isso se traduz na minha habilidade social. Então, a somatória do meu autoconhecimento, da minha autorregulação, né? Saber como são as minhas emoções, saber o que eu sinto, nominar as minhas emoções, exprimir as minhas emoções de forma mais positiva possível, me motivar perante as críticas, achar o lado bom das coisas, que é a motivação, ser empático com quem está se relacionando comigo e me comunicar com ele de forma verdadeira. Tudo isso faz com que o meu nível de habilidade social cresça. E hoje, meus amigos, as pessoas que têm sucesso, voltando ao começo da palestra, são as pessoas que têm o maior nível de habilidade social. Não as que conhecem mais sobre ácido hialurônico. Nem cirurgia, nem toxina, nem fio, nem qualquer outra coisa técnica. As pessoas que se destacam, as pessoas que atingem o sucesso, as pessoas que crescem e as pessoas que fazem diferença na vida são pessoas que têm um alto índice de
habilidade social? O que você quer deixar aqui? Você sabe que você não deixa nada? Você só deixa o impacto que você gerou nas outras pessoas. Você só deixa a marca que você gerou nas outras pessoas. E se você for relevante, se você for alguém, se você tiver habilidade social, você vai impactar mais pessoas de forma positiva. E você vai deixar a única coisa que tem para ser deixada dessa vida, que é o seu legado, que é a sua história. Você quer passar por essa vida e ir embora, porque a gente vai, e em breve, sem deixar nenhum legado? Que diferença você fez na vida das pessoas? Em que você impactou a vida de alguém? Já pensou nisso? Grandes perguntas, retóricas, sem resposta, mas importantíssimas para a gente pensar em desenvolver, em praticar cada um desses aspectos para elevar o nosso nível de habilidade social para impactar positivamente, é claro, as pessoas. Isso não é manipulação, tá? Isso não é manipulação. Porque, obviamente, eu estou pensando em treinar e exercitar tudo isso de forma ética e para o bem, não para o mal. Então, quando eu exercito, treino e pratico isso de forma ética para o bem, eu vou transformar e impactar a vida de alguém de maneira positiva. E se eu impactei a sua vida e a sua vida de alguma maneira positiva hoje, esse é um pouquinho do legado que eu deixei dessa vida. Obrigado, gente.